Este verão, mergulhe nas ofertas Observador e viaje com conteúdo. Temos 400 tote bags Observador e 50 revistas de viagem edição Marrocos para oferecer. Assinar o Observador nunca soube tão a férias. Assine hoje em observador.pt e tenha acesso às nossas ofertas limitadas. Começa agora o Domínio da Guerra das Manhãs 360. Comigo já está o Major-General Arno Moreira. Bom dia. Olá, bem-vindo. muito bom dia. Bom dia a todos. Lembro também que nos pode acompanhar com imagem através das nossas redes sociais ou pelo nosso site. General, toda a atenção mediática parece concentrada na reunião desta sexta-feira entre Donald Trump e Vladimir Putin, mas à medida que nos aproximamos do encontro, o lado norte-americano tem vindo a baixar as expectativas em relação a conseguir um grande entendimento. De qualquer forma, a Ucrânia e a Europa, ausentes desta reunião, continuam preocupadas e empenhadas em dissuadir Trump de tomar decisões que comprometam a segurança futura da Europa. O que é que podemos esperar deste encontro no Alasca? Olá. Bom, esta foi uma semana extraordinária do ponto de vista dos desenvolvimentos, eu diria mesmo surpreendentes, surpreendentes em relação a esta reunião. Bom, vamos recordar aqui rapidamente o enquadramento. Nós tínhamos Trump zangado com Putin, foi assim que tudo isto começou, aqui há umas semanas, a dar-lhe um ultimato, uma primeira fase de 60 dias, depois arrependeu-se dos 60 dias, deu-lhe o ultimato só de 2 semanas. Entretanto, passaram as 2 semanas, não aconteceu nada, excepto que o Witkoff foi mandado a Moscou saber o que é que se passava. Para não haver reações. Para saber porque é que Putin não dizia nada sobre o ultimato. E o que veio daí foi uma coisa surpreendente. Putin propôs a Trump um encontro pessoal com Trump. Bom, Trump caiu imediatamente neste jogo. Caiu imediatamente neste jogo. Porque Putin conseguia 2 coisas com o encontro. Primeiro, ser tratado como uma potência mundial cuja voz é escutada pelo presidente Donald Trump. Bom, portanto, subiu imediatamente, digamos, o patamar de visibilidade e da sua importância no sistema internacional. E o segundo, evitou as sanções. E ainda houve uma terceira, evitou o ultimato. Isto é, não cumpriu o ultimato, porque na verdade isso terminava na sexta-feira da semana passada e ele teve o cuidado de propor a reunião já depois do ultimato, para dizer, afinal, o ultimato não é nada. E sanções também não houve. Portanto, isto foi lido imediatamente pelo sistema internacional como uma vitória brutal de Vladimir Putin, em que Donald Trump, de alguma maneira, se deixou encurralar nesta proposta de sorrisos, de aperto de mão e de fotografias. Bom, e é por isso que durante esta semana Trump já mudou 3 vezes de posição. Mudou durante uma semana. Mudou durante uma semana 3 vezes de posição. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver com esta percepção de que se calhar não terá sido uma grande ideia esta coisa de ter aceite uma reunião com Putin sem ter conseguido nenhuma cedência. Porque essa é que é a questão. Nós, no sistema internacional, não estamos contra o encontro entre os dois, mas o encontro é de tal maneira importante para Putin que Putin tem que dar alguma coisa em troca, tem que garantir à partida qualquer coisa para ter direito a um encontro deste nível. Pronto, e é isso que ficou, digamos, a atrapalhar Trump e durante toda a semana viu-se obrigado a mudar 3 vezes de posição. Vamos lá ver essas 3 posições. Primeiro, começou por defini-la de uma forma surpreendente como uma reunião para troca de territórios. Como se isto pertencesse. Isto deixou-nos... Então, eu roubo 12 ovos ao meu amigo e depois aceito dar-lhe 6 e isto é trocar ovos. Não, porque os ovos eram todos do outro, não é? Portanto, esta coisa da troca dos territórios, quando os territórios são todos de um... Caiu mal também, caiu mal sobretudo na Ucrânia e caiu mal sobretudo na Europa. A Europa achou que o termo troca de territórios não era adequado porque os territórios são todos ucranianos, apesar de poderem estar a ser controlados militarmente pela Federação Russa. Portanto, a ideia da troca dos territórios já caiu, já não é esta a ideia da reunião. A segunda
foi dada sobretudo pela Casa Branca, porque isto depois há perguntas difíceis às quais a porta-voz, a Carolina Levy, tem que responder, e a melhor resposta que ela encontrou foi: Trump vai ouvir Putin. Quer dizer, então, Vai ao Alasca para ouvir Putin. Convida Putin para ir ao Alasca para ouvir Putin. Isto parece... Podia fazê-lo por telefone, Podia não é? fazê-lo por telefone, não é? Podia fazê-lo por telefone. Portanto, foi a segunda posição da semana. Este encontro é para ouvir Putin. Depois, houve uma videoconferência com um conjunto de líderes europeus e com Zelensky, que procuraram apelar um bocadinho a um bom senso e a ver se encontramos aqui uma narrativa, uma lógica melhor para enquadrar toda esta reunião. E então, as notícias que temos, as informações que temos desta videoconferência, aliás, Putin também, Donald Trump também a definiu como tendo sido muito útil, muito agradável, muito simpática, muito boa, foi que, afinal, o que Trump vai procurar fazer é obter o cessar-fogo. Essa era a ideia original desde o início, antes de começarmos com estas invenções todas. O que estava acordado entre a Europa, a Ucrânia e os Estados Unidos é que a estratégia para enfrentar a Rússia nesta posição era levá-la para um cessar-fogo, e a partir daí temos todo o tempo do mundo. A Rússia nunca quis o cessar-fogo e os Estados Unidos nunca quiseram insistir na tónica do cessar-fogo. Veio outra vez o cessar-fogo. E para limpar, digamos, aquele passado das trocas territoriais que tinha ocorrido no início da semana, Trump agora veio dizer o seguinte, que é outra vez a posição europeia. Também exageramos quando dizemos que a Europa também não vale nada neste jogo. Não, também exageramos. Isto é mesmo de pessoas que também não gostam nada da Europa e querem sempre diminuí-la. Não. Desta conversa com a Europa resultou outra vez mais uma coisa interessante. Quem negocia territórios é Zelensky. Não é nem Trump, nem a Europa. Se Putin quer negociar territórios, tem que se reunir com Zelensky e os dois, fechadinhos numa sala, lá decidirão o que vai acontecer aos territórios ucranianos. Portanto, Trump, que se preparava para trazer uma proposta de Putin para obrigar Zelensky e a Europa a aceitar, porque, digamos, esta era a ideia de Putin, já voltou atrás. Agora diz, eu o que vou querer é, se correr bem este encontro no Alasca, promover rapidamente um encontro entre Putin e Zelensky, e os dois é que irão discutir a questão territorial, que é a posição europeia. Mas, general, a reunião é só amanhã, portanto até amanhã... Até amanhã ainda podemos mudar de posição. Ainda há mais uma coisa, isto é um segredo que eu vou dizer. A reunião não vai acontecer na altura em que Vladimir Putin for apertar a mão a Donald Trump. Vai aparecer um agente do FBI com umas algemas, vai prender Putin e mandá-lo para a Haia, e Trump terá assegurado o prémio. Não, isso é que era a grande cena desta reunião. Enfim, pode ser que não aconteça. Entretanto, no nosso último programa fizemos aqui uma análise detalhada dos grandes temas que dominam as discussões sobre a situação na faixa de Gaza. Deixámos de fora a discussão sobre o futuro. General, que futuro poderá ser este? Pois, bom, decorrem atualmente dois ou três processos que importa rever. Bom, primeiro, é o processo de planeamento militar. O processo de planeamento militar para tomar conta, para já numa primeira fase, da cidade de Gaza. O chefe de Estado-Maior das IDF parece agora ter desenvolvido um próprio plano, depois de todas aquelas críticas iniciais à proposta de Netanyahu, e Israel está neste momento no desenvolvimento do seu planeamento militar. Bom, o desenvolvimento de um planeamento militar é em si um sinal de força e um sinal de aviso, isto é, pode ele também constituir um sinal de pressão adicional para o Hamas ser chamado às negociações. Isto é, podemos não ter uma ocupação de Gaza, pode ser necessário, pode ser suficiente o planeamento militar a ser conduzido neste momento pelas IDF para controlar a cidade de Gaza, para obrigar o Hamas a repensar a sua posição. Esse
é um processo. O outro processo que decorre é que o Egito e os Estados Árabes moderados não desistiram ainda deste processo, e muito bem, e nós temos que louvar esta posição do Egito e dos outros Estados Árabes, que é o de convencer o Hamas que, para bem daquilo que eles entendem que é a solução dos dois Estados, o Hamas tem que largar o poder em Gaza, e se não o largar está a comprometer a solução dos dois Estados, de acordo com estes países árabes. Portanto, estes dois processos estão a decorrer em simultâneo. Por um lado, um processo de pressão sobre o Hamas, de natureza política feita pelos Estados Árabes, e do outro, um planeamento de natureza militar que visa a ocupação, se não de Gaza, pelo menos da cidade de Gaza, e nesse sentido aumentar também a pressão militar sobre o Hamas. Bom, tudo isto são passos intermédios que escondem uma discussão que nós da última vez que aqui falámos longamente sobre Gaza, não tivemos tempo de fazer, e que agora vamos procurar alinhar aqui várias visões sobre o futuro de Gaza. Bom, eu vou começar pela visão da ONU, a visão onusiana. A visão onusiana é de conseguirmos dois Estados reconhecidos internacionalmente, que se respeitem mutuamente, que colaborem um com o outro, que tenham relações económicas fantásticas, etc. Portanto, é aquela visão que eu digo de uma ilha que é um paraíso com mel, flores, passarinhos, essas coisas todas, uma ilha, mas a ONU não tem barco para chegar à ilha. Quer dizer, esse é o problema da ONU, é que ela vê uma solução final, mas depois não tem os instrumentos necessários para chegar a esse desidrato. Esse é o problema da ONU. E, portanto, a ONU transformou-se, está-se a transformar, e esta visão consolida-se cada vez mais, que é uma agência humanitária. Portanto, não é uma agência para a resolução dos conflitos internacionais, não tem capacidade para o fazer, transformou-se numa agência de natureza humanitária. Portanto, qual é a solução da ONU? São 600 caminhões por dia, e se não forem 600, depois podem ser 700 ou 800. Quer dizer, a visão da ONU acaba por ser o número de caminhões, em vez de ser qual é a solução para um Estado não precisar de caminhão nenhum. Isto é, quais são os instrumentos de desenvolvimento que nós temos que dar àquele conjunto de pessoas naquela área geográfica para não ser preciso caminhões nenhuns. Pois a visão da ONU é um número de caminhões. Pronto. E o futuro bom é 1.200 caminhões por dia. Pronto. Portanto, esta é só a questão humanitária. É só a questão humanitária, sem perspectiva nenhuma de futuro sobre isto. Depois há a visão francesa. A visão francesa procura ser, sobretudo, duas coisas. Uma visão interna, a pensar nas eleições presidenciais, em que todos os votos, sobretudo os votos islâmicos em França, são fundamentais para se conseguir uma maioria presidencial. E a segunda é contrariar os Estados Unidos. Encontrou aqui no palco internacional uma coisa em que consegue arranjar muitos aliados para isolar os Estados Unidos. Portanto, esta é a posição francesa. A posição francesa agora vai a reboque da posição das Nações Unidas. O que a França propõe, basicamente, é uma solução das Nações Unidas, em que as Nações Unidas teriam um mandato internacional. Ninguém está a ver, é a tal visão da ONU, que ninguém está a ver como é que isto se consegue fazer. O mandato internacional... É só a teoria, não é? Só teoria. Para impor uma solução em Gaza e obter a colaboração da autoridade palestiniana para governar Gaza. Eu disse, então, e Israel vai deixar? Quer dizer, o mandato das Nações Unidas vai dar autorização para estas forças entrarem em Gaza e enfrentarem as forças israelitas. Quer dizer, parece que não é pensado da AZ, não é? O problema de todas estas soluções é que estas soluções vivem apenas de frases, e eu gostava de ver processos, planos feitos, com fases, com estas coisas à maneira militar, não é? Gostava de ver isso, mas não. Isto é um conjunto de frases dispersas, de ideias bonitas, porque tem estes dois efeitos, que é conquistar votos para as eleições presidenciais internamente e mostrar um distanciamento em relação aos Estados Unidos. Depois há a visão da anexação.
A visão da anexação é uma visão que é particularmente desejada pelos setores mais radicais do governo de Netanyahu e pelos setores mais radicais da sociedade israelita, que é Gaza é de Israel, tem que ser anexada, incorporada. Bom, o problema de Gaza, o problema desta visão é um problema de natureza demográfico. E foi o problema de natureza demográfico que em 2005 levou Israel a afastar-se desta solução. Porquê? Porque na altura já havia 1 milhão de palestinianos. Em 2005 havia 1 milhão. Em 2025 há 2 milhões. Isto é, a população de Gaza duplica todas as gerações. No espaço de uma geração, duplica. Portanto, se agora são 2 milhões, daqui a 25 anos serão 4 milhões. Na tal visão das Nações Unidas já não são precisos 1.200 caminhões, vão ser precisos 6.000 caminhões por dia. Porquê? Porque continuamos sem uma visão do desenvolvimento de Gaza. Gaza não pode ser um campo de refugiados. Gaza tem que ser um território com capacidade económica capaz de gerir os recursos suficientes para não ser apenas um enorme campo de refugiados. A visão da anexação tem este problema, é que se vão anexar, tem agora 2 milhões de palestinianos. Esta gente vai ter votos de uma maneira... Estão lá, não é? Não vão sair lá. Pois há a visão tecnocrática. A visão tecnocrática é a visão de Netanyahu sobre isto, que é: eu vou controlar militarmente a faixa de Gaza, mas eu não vou administrar a faixa de Gaza. E para isso vou arranjar aqui um conjunto de tecnocratas árabes que estejam disponíveis para administrar Gaza. Há duas coisas que a visão tecnocrática não quer. Não quer que seja o Hamas a administrar Gaza e não quer que seja a autoridade palestiniana também a administrar Gaza. Portanto, a visão tecnocrática é importar alguém, encontrar alguém, ainda não vimos onde, encontrar alguém que esteja disponível para ser o administrador de Gaza. Mas impor uma administração a Gaza significa duas coisas. Significa que é preciso um aparelho de repressão. Alguém tem que ter polícia na rua para dar capacidade à administração de poder ser útil. E será entregue a quem? Pois, exatamente. Isto vai acabar por recair sobre Israel, do meu ponto de vista. Isto é, Israel tem os recursos para agora ainda ter polícia em Gaza. As somas infindáveis de dinheiro que uma ocupação prolongada pode dar a isto. Portanto, esta solução também é como as outras soluções muito ideais. É que estas soluções ideais não têm o caminho para lá chegar e no final são apenas soluções bonitas de conceber, mas que vão acabar por chocar com uma realidade de ser impraticável. E depois há a visão, vou deixar isto para terminar, a visão empresarial. Isto é a visão de Trump. Foi. A Riviera. Empresarial. Vamos lá ver. Nós somos também uns tipos extraordinários. Nós não temos problemas nenhuns em tornar a costa alentejana num paraíso e num imenso resort para os mais ricos deste mundo. De comporta. Nós temos algum problema com isto? Não temos problema nenhum com isto. Mas em Gaza não. Em Gaza é preciso campos de refugiados. Que é a visão do progressismo europeu. Que é, para podermos continuar a combater o capitalismo, as forças do mal e o sionismo, precisamos de alimentar em permanência esta guerra. E, portanto, não pode haver desenvolvimento nem visões empresariais sobre Gaza. É preciso campos de refugiados e gente a viver da dependência humanitária, tal visão onusiana. Voltamos outra vez à visão onusiana. E, portanto, não obstante a visão de Trump poder ter que ser afinada, se nós queremos ter uma Gaza desenvolvida em paz, com emprego para todos, colaborante do ponto de vista económico e do desenvolvimento social, nós não podemos deixar de ter um projeto para Gaza. E o projeto não pode ser campos de refugiados. E é isso que o progressismo europeu anda a sonhar outra vez.
a vitória do Hamas, o regresso do controle do Hamas pleno, Israel fora de Gaza e imensos campos de refugiados cheios de miséria, onde a ajuda internacional será sempre bem recebida. Isso não é vida. Isto não é vida. Isto não é vida. Isto é tornar os palestinianos prisioneiros da miséria. Depois do anúncio do encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin, aceleraram-se os contactos diplomáticos entre a Ucrânia, a Europa e os Estados Unidos, e Putin decidiu telefonar ao líder da Coreia do Norte. Que cortina de fumo representa este telefonema? Isto é extraordinário, quer dizer, Putin de repente sentiu-se ultrapassado pelos acontecimentos, ultrapassado neste sentido. Então Trump vai falar com toda a gente antes do encontro. Eu vou falar com quem? Quem é que eu tenho aqui na minha lista dos meus best friends? Na minha lista dos meus contactos para falar sobre a Ucrânia. É que Putin, contrariamente àquilo que a propaganda russa em todo lado nos faz acreditar, está isolado do ponto de vista da Ucrânia. Ninguém apoia a Rússia do ponto de vista das conquistas territoriais sobre a Ucrânia. Podem apoiar a Rússia em milhares de outras coisas, mas nunca nenhum país chegou à frente dizendo que a Rússia fez bem em invadir a Ucrânia. A China não concorda com a invasão, o Brasil não concorda com a invasão, a Índia não concorda com a invasão, Lukashenko procura distanciar-se o mais possível disto e desta maneira disse, não, telefonemas não, para falar sobre a Ucrânia não, telefonemas não. Sobrou para o líder da Coreia do Norte. Portanto, o líder da Coreia do Norte entra no meio disto para poder mostrar que Putin consegue falar sobre este assunto com líderes mundiais. Enfim, como se este fosse um grande líder mundial de referência, uma enorme cortina de fumo. O nosso ponto de mira de hoje dirige-se para o acordo de paz assinado em Washington entre a Arménia e o Azerbaijão. No que é que se traduz este acordo, general? Este acordo é histórico. Isto é um acordo de paz histórico de duas nações que estão envolvidas num processo de disputas também de natureza territorial há imenso tempo e que estiveram durante largos períodos deste tempo também em guerra. Quem tem sido até ao momento, ou quem foi durante estes processos de confrontação militar, uma espécie do árbitro que sob Yerevan e Baku mantinha um certo controle, era a Federação Russa. A Federação Russa era o árbitro que assistia e que decidia quem tinha razão neste confronto. Ora, de repente, 8 de agosto, eis que o presidente da Arménia e do Azerbaijão estão sentados ao lado de Trump, assinando na Casa Branca o acordo de paz. Isto é muito simbólico. Trump viu bem esta oportunidade. Claro. Viu bem esta oportunidade. E isto deixou Moscou brutalmente enfurecido com esta solução de duas antigas repúblicas soviéticas que Moscou sempre considerou importantes naquela sua lógica de manter uma presença e uma influência no sul do Cáucaso, que lhe garantia esta guerra permanente entre a Arménia e o Azerbaijão, porque era a Rússia que era chamada para arbitrar isto. De repente os dois chegam a acordo, a Rússia perde o seu lugar que tinha de mediador, de interlocutor entre estas duas coisas e elas vão a Washington e aparece Trump de repente a assinar este acordo, a promover este acordo histórico entre os dois países. Há alguns pontos que são interessantes. Isto é uma lista, são 17 pontos, os mais interessantes. Primeiro, não haverá forças de um terceiro país estacionados na fronteira entre o Azerbaijão e a Arménia. É como quem diz, a Rússia não tem espaço aqui. Depois, está prevista uma nova rede energética a partir do Cáspio, que é a grande reserva de petróleo e gás natural, que vai fugir ao controle russo. É que a partir do momento em que Azerbaijão e Arménia se tornam amigos, ou pelo menos colaboradores entre si, abre-se uma perspectiva de haver uma rede energética construída a partir do Cáspio, evitando o território russo. E, portanto, é muito natural que a Federação Russa esteja furiosa com esta perda de controle. Ainda há mais uma coisa que aconteceu esta semana e que ninguém disse nada.
houve 2 aviões da Força Aérea dos Estados Unidos que viajaram para Yerevan para entregar tropas e material para um exercício conjunto militar entre o dia 12 e 20 de agosto entre os Estados Unidos e a Arménia. E, portanto, os Estados Unidos começam a fazer amanhã vai ficar furioso com isto. General Arno Moreira, muito obrigada por mais um Domínio da Guerra. Foi fantástico. Até para a bom fim de semana semana. a Para todos. si também. Muito obrigado.